Desde a morte de seu marido, Maria vivia em uma casa sozinha. Ela cuidou de si mesma durante a vida toda, mas agora estava ficando cada vez mais difícil. Aos seus 84 anos, ela ainda tentava manter o local limpo e bem conservado, mas sua força e saúde já não eram as mesmas de antes. Seu filho mais velho sempre insistia que ela fosse morar numa casa de repouso, pois lá ela teria profissionais de saúde para tratá-la, atividades para passar o tempo e outras pessoas com quem pudesse interagir. Maria ouviu todos os argumentos, e, enfim, decidiu que tudo bem, ela poderia viver numa casa de repouso. Mas quis saber o que pretendiam fazer com a sua casa. Seu filho mais velho sugeriu que poderiam vendê-la e o dinheiro poderia ser todo de Maria. O filho caçula sugeriu reformar e alugar o local, gerando uma renda mensal para a família. Maria novamente ouviu com muita atenção as ideias, mas ela estava certa de que tinha uma solução melhor: doar a casa do jeitinho que estava para Denis, um sem-teto das redondezas. Denis sempre se mostrou um homem bom para Maria e ela queria ajudá-lo de alguma forma. Seus filhos não gostaram nem um pouco da ideia, mas em consideração à idade de Maria, disseram que iam ver o que era possível. Denis e Maria se conheceram há 3 anos. Maria estava voltando do mercado, carregando diversas sacolas. De repente, uma das sacolas arrebentou e as frutas rolaram pela rua. Ao notar que se tratava de uma idosa, Denis se apressou e recolheu todas as frutas, além de conseguir outra sacola para a senhora em uma loja ao lado. Depois disso, Denis pediu licença e pegou o resto das sacolas que a idosa segurava e disse: "Pode deixar comigo. Eu levo tudo para a senhora." Denis não tinha ideia de que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Desde então, Denis passou a ajudar Maria constantemente quando ela fazia compras ou quando a casa precisava de pequenos reparos. Mesmo com muita insistência por parte da senhora, Denis nunca aceitou qualquer quantia em dinheiro como pagamento. Ele notava que a senhora vivia totalmente sozinha e sem luxos, e ficava apenas extremamente grato sempre que recebia um pedaço de bolo acompanhado de um cafezinho. Com o passar dos anos, os dois solitários viraram amigos e a idosa até o convidou para jantar em sua casa algumas vezes. No dia que Denis soube que Maria iria embora para uma casa de repouso, seu coração apertou. Maria contou que de 2 anos para cá, seus filhos passaram a lhe telefonar constantemente, quase todos os dias, insistindo para que ela deixasse a casa e ela não tinha mais forças para lidar com essa pressão familiar. No que dependesse de Maria, ela viveria até seu último dia na casa. Denis abraçou a amiga e respondeu que ela sempre poderia contar com ele caso precisasse de alguma ajuda. Ele agradeceu por tudo que ela havia feito, lhe dando uma chance de sentir novamente o gosto da dignidade e de confiança para tentar sair de sua situação de rua. Não demorou nem 2 semanas e Maria foi mesmo para a casa de repouso. Denis nem viu Maria se mudar. Só intuiu que ela já devia ter mudado porque nunca mais a viu na cidade. De vez em quando, ele ainda ia até a casa só para averiguar se tudo estava em ordem, e em uma dessas rondas, Denis teve a sorte de ver os filhos de Maria na casa. Ele se aproximou e se apresentou. Perguntou sobre onde sua amiga estava e o filho mais velho o expulsou, dizendo que ele não agiria como sua mãe, lhe dando dinheiro para cachaça ou financiando qualquer outro vício que o morador de rua tinha. Denis não esperava esse tipo de grosseria dos filhos de uma senhora tão educada quanto Maria e ficou mudo por um segundo. Um tanto desnorteado, perguntou de novo onde ela estava, mas além de não responderem, os filhos enxotaram o homem da propriedade, dizendo que era melhor ele não aparecer mais ali ou chamariam a polícia. Denis estava se sentindo mal, mas não ia deixar que aquele comportamento o afastasse de sua amiga.
Já que os filhos não disseram em qual casa de repouso Maria estava, ele iria descobrir sozinho. Ele foi até o abrigo de sem-tetos da cidade e perguntou ao zelador se havia uma lista de casas de idosos que ele pudesse consultar. Dessa forma, descobriu que havia apenas 4 casas de repouso. Ele tomou banho no abrigo e saiu cedo na manhã seguinte. Dennis andou o dia todo, foi em todas as casas de repouso e finalmente achou Maria na última casa. Na recepção, a recepcionista hesitou por um momento, mas confirmou que sim, Maria estava ali. Então Dennis pediu para vê-la, alegando que era irmão dela. Ele teve que mentir, porque sabia que ser apenas um amigo não era suficiente para o deixarem passar. Avisaram que o horário de visitas estava quase no fim, mas que ele poderia vê-la rapidamente. Então o levaram até o quarto e ele ficou sem palavras com o que viu. Sua amiga estava deitada e parecia doente. Ele nunca tinha visto ela de uma forma tão frágil. Mas quando Maria viu que era Dennis à porta, seus olhos se iluminaram e abriu um sorriso sincero. Dennis se aproximou devagar, ainda estava analisando a situação de Maria, mas a idosa tinha pressa, fez sinal com as mãos para que chegasse perto logo e disse: "Não perca tempo. Tenho uma coisa para te falar." O homem se sentou do lado dela e a ajudou a se sentar. Ela se inclinou na direção dele e sussurrou alguma coisa no ouvido dele que fez Dennis se arrepiar. "É sério isso?" ele perguntou, totalmente descrente do que tinha ouvido. Maria deu uns tapinhas na bochecha dele, depois apertou sua mão e disse: "É sim. É sua. E tudo que tem dentro dela é para você também." Depois de algum tempo, uma funcionária da casa avisou que o horário de visitas já tinha acabado e Dennis teve que sair. Ele não sabia bem o que pensar daquilo que Maria tinha dito, mas tinha ficado um pouco triste em vê-la em um estado tão frágil. Antes de sair, olhou para Maria e a viu sorrindo. Ele ainda não sabia, mas aquela era a última vez em que veria sua amiga. No dia seguinte pela manhã, Dennis juntou os últimos trocados que tinha e comprou um arranjo simples de flores. Ele andou todo o percurso novamente até a casa de repouso. Chegando lá, descobriu que sua amiga tinha falecido naquela noite. Ele não estava preparado para aquela notícia e demorou até que sua ficha caísse. Ele chorou ali mesmo e a recepcionista quis saber se ele não tinha sido avisado pelo irmão dele, pois a família já tinha sido notificada durante a madrugada. O homem não respondeu, apenas se afastou deixando as lágrimas lavarem seu rosto. Dennis voltou em direção à casa que agora era dele, segundo as últimas palavras de Maria. Apesar disso, ele não parecia feliz. Uma cópia da chave estava escondida, no mesmo lugar dito por Maria, então ele não teve problemas para entrar. Ele queria ficar feliz com o presente, mas não conseguia parar de pensar em Maria. Naquele momento, aquilo era só uma casa vazia. Ele resolveu preparar um café, do mesmo jeito que Maria já tinha preparado para ele outras vezes. Abriu o armário mais alto da cozinha e procurou onde estava a embalagem do pó de café. Havia uma caixa de papelão na frente do café e, ao tentar retirá-lo, a caixa caiu direto no chão, fazendo um barulho considerável. Ao pegá-la, notou que era uma caixa pesada e, por isso, resolveu abrir para ter certeza de que não tinha quebrado nada que fosse da sua amiga. Ao ver o que tinha na caixa, Denver ficou completamente sem ar. Ali havia muitos maços de dinheiro, uma quantidade que o homem só tinha visto em maletas de filmes. Ele colocou tudo em cima da mesa e ficou olhando por vários minutos. Eram mais de 40 maços de $10.000 cada, totalizando quase $500.000. Uma fortuna que Dennis deduziu ser as economias de uma vida toda. Ele lembrou que Maria tinha confirmado para ele que a casa era dele e também tudo que estava lá dentro.
Dennis fez uma modesta reforma na casa, só o suficiente para deixá-la mais vistosa, sem retirar as características originais feitas por Maria e ele selecionou os itens pessoais que a antiga moradora tinha deixado e as organizou no ambiente como se fosse uma exposição de museu. Na parede da sala, ele pendurou uma foto bem bonita de Maria e deixou uma vela acesa logo abaixo. Foi questão de dias até que os dois filhos de Maria chegassem na casa e dessem de cara com Dennis habitando o local. Eles perguntaram o que ele pensava que estava fazendo ali, e Dennis foi sincero. Disse que tinha visitado Maria na casa de repouso antes de sua morte e que ela tinha deixado a casa e tudo o que estava dentro dela para ele. Os filhos acharam que Dennis, além de sem-teto, tinha problemas mentais. Onde já se viu que um imóvel daqueles, que foi do pai e da mãe deles, poderia ser dado, assim, de bandeja, para um senhor de rua que eles nem conheciam? Dennis lamentou que eles não acreditassem em sua história, mas disse que era verdade, e lamentou mais ainda por eles dois serem filhos de Maria e não fazerem ideia de quais eram as últimas vontades da própria mãe. Ao ouvir isso, o filho mais novo de Maria partiu para cima de Dennis. Só não chegou a agarrá-lo pelo colarinho porque seu irmão mais velho o impediu, dizendo que se ele encostasse naquele senhor eles perderiam a razão e isso poderia prejudicá-lo judicialmente depois. Por fim, disse que resolveria do modo mais civilizado, chamando a polícia, e foi o que fez. Uma viatura com 2 policiais não demorou nem 20 minutos para chegar até a casa. Ao tomarem conhecimento do que estava acontecendo, os policiais avisaram que Dennis precisaria mostrar algum documento comprovando que sua versão da história era verídica. Poderia ser alguma gravação digital, algum testamento, ou carta assinada por Maria. Dennis não tinha nada além da palavra dela. Nesse caso, os policiais disseram que ele teria que sair imediatamente. O filho mais novo se adiantou e afirmou que mesmo que o sem-teto deixasse a residência, ele tinha invadido o local e que isso não podia sair impune. Portanto, gostaria de prestar uma queixa e assim esperava tirar aquele senhor de circulação de uma vez por todas. Dennis estava extremamente magoado com tudo aquilo. Filhos que não respeitavam a vontade da própria mãe. Não conseguiu segurar as lágrimas e só pediu uns momentos para arrumar suas coisas pessoais. Notando que a casa estava de fato mais limpa e em melhor estado, o filho mais velho concedeu alguns minutos. Dennis então pegou seu velho cobertor que estava apoiado em uma cadeira e o colocou dentro da antiga e desbotada mala de couro, cobrindo o que já havia dentro. Antes de sair, olhou o santuário que havia preparado para sua amiga e se entregou às autoridades sem causar mais nenhum problema. Não queria dar mais munição aos filhos de Maria e nem piorar sua situação. Apesar do cenário estar muito desfavorável para ele, Dennis não era estúpido. Ele já tinha uma boa ideia do que fazer. Os filhos de Maria nem imaginavam o que iria acontecer nas próximas semanas. O filho mais novo de Maria não retirou as acusações, e ao chegar na delegacia, Dennis só não ficou preso por não ter antecedentes criminais, mas foi instruído a procurar um advogado público rapidamente para representá-lo no processo. Quando foi liberado, Dennis foi até o abrigo em que passava suas noites e falou com o zelador. Pediu indicação de um escritório de advocacia e a única coisa que o zelador. Os filhos de Maria não perderam tempo. Colocaram uma ordem de restrição contra Dennis para impedi-lo de se aproximar da casa e a colocaram à venda por $84 mil. Nem se preocuparam em retirar móveis, decorações e itens pessoais de lá de dentro. Vender o local era prioridade. Uma semana se passou e um advogado entrou em contato com os filhos de Maria, dizendo que tinha interesse pela casa, oferecendo 90 mil pela casa e os dois filhos nem precisaram pensar na proposta e aceitaram e marcaram a conclusão da negociação para dali 7 dias.
Os dois filhos comemoraram a venda e avisam que usarão o prazo para descartarem todos os móveis que a antiga ocupante da casa havia deixado. O advogado, no entanto, diz que não seria necessário. 7 dias depois da negociação por telefone, os dois filhos de Maria foram até a cabana para encerrar o processo de venda da casa de seus pais. Um sedã de luxo estacionou com 2 ocupantes. Um homem com uma idade entre 40 e 50 anos de terno se apresentou como o advogado Charles. O ocupante do assento passageiro se manteve no veículo. Após se cumprimentarem, Charles e os filhos de Maria deram início à transação. O advogado abriu a mala e mostrou vários maços de dinheiro. Em seguida, entregou a mala ao mais novo dos irmãos. Ele conferiu o dinheiro e acenou positivamente para o irmão mais velho, que então passou um envelope com documentos e a chave do imóvel. Parabéns, Charles. Essa é a sua nova casa, não me parabenizem, senhores. O verdadeiro dono dessa admirável casa não sou eu. Os filhos de Maria se olharam surpresos, sem entender o que estava acontecendo. Sou apenas o negociador, Charles disse. Nesse momento, o segundo ocupante do sedã de luxo saiu do carro. Ele também usava terno, barba e cabelos bem aparados, sapatos brilhantes e impecáveis. Os filhos de Maggie têm a impressão de que o conhecem de algum lugar, mas nenhum deles tem muita certeza. Quando o homem fica bem de frente para eles, os filhos de Maria percebem que se trata de Dennis, o sem-teto. Este é o senhor que está comprando o imóvel. Todo o dinheiro da mala é dele. Por favor, podem concluir a entrega das chaves e dos documentos a ele, senhores. Os filhos ficam sem saber o que fazer. Não sabem se devem se sentir enganados ou humilhados, mas de fato havia dinheiro na mala, e era a quantia combinada. O filho mais velho não vê outra alternativa a não ser entregar a chave e o envelope, mas faz a entrega com um olhar de profunda raiva. Dennis pega a chave e fala: vocês nunca conheceram as verdadeiras vontades de Maria, a mãe de vocês. Vocês fizeram de tudo para me tirar de perto dela e do que restou dela. Mas pelo jeito ela conhecia bem os filhos que tinha e deixou para mim as condições necessárias para garantir que sua vontade fosse feita. Com exceção do advogado, ninguém entendia o que estava acontecendo e como aquele sem-teto tinha conseguido aquele dinheiro. Mal sabiam que estavam recebendo uma parte do dinheiro da própria mãe. Agora Dennis poderia ficar com a casa dentro da legalidade. Eu vou viver nessa casa e respeitar tudo que Maria e seu pai construíram. Nos vemos no tribunal. Usem este dinheiro para pagar um bom advogado na ação que você moveu contra mim. Você vai precisar, disse Dennis. Agora saiam de minha propriedade ou precisarei chamar a polícia. Com essas palavras, Denver deixou os filhos de Maria para trás e fechou a porta da casa. Ele reacendeu a vela abaixo da foto de Maria e naquela noite teve um sono tranquilo e restaurador em sua nova casa. Vocês gostaram dessa história? Então peço por favor para que deixem um like, se inscrevam no canal e vejam os outros vídeos. Tenho certeza que vocês vão adorar. Uma vida abençoada para todos nós.